Ontem nós falamos sobre o fato de que a provocação dos Estados Unidos contra a China em relação a Taiwan prosseguiria, né? Inclusive, de fato, parece que deputados resolveram visitar Taipei. Uma clara provocação contra o governo chinês. Tentativa de humilhar o país. Ok. A questão aqui vai haver guerra? Olha, dificilmente. E não é difícil entender por quê. Os Estados Unidos não têm condição de levar a guerra até a China. Sabe, eles poderiam fazer uma guerra de procuração, como na Europa. O problema é que, no caso da Europa, são 500 milhões de pessoas cercando a Rússia. No caso da China, aí a coisa é bem diferente. Quais são os aliados dos Estados Unidos? Você tem a Coreia do Sul e o Japão. A relação da Coreia do Sul com a China não é ruim. E eu duvido muito que os sul-coreanos resolvessem estragar ela por causa disso. E a relação da China com o Japão é horrível, mas a relação de todos os países vizinhos com o Japão é horrível. E o Japão não tem a menor capacidade de enfrentar militarmente a China. E aí, sempre tem outra questão. A Rússia é vizinha da China. Ok, a Rússia não entraria numa segunda frente. Ela vem aguentando o desaforo de Israel exatamente para não entrar na segunda frente. Mas tem outro vizinho que parece que os americanos se esqueceram. A Coreia do Norte. E a Coreia do Norte tem capacidade mais que suficiente para se defender e para atacar. Então, ok, não dá para fazer uma guerra de procuração. Certo? Não dá. Tem que fazer uma guerra direta. Pergunta-se, como e com que dinheiro? Guerra é uma questão de recursos. Alocamento de recursos. Nós já explicamos que a União Soviética teria vencido a Alemanha nazista de toda forma. Mesmo se os Estados Unidos não tivessem entrado. Por quê? Porque a Alemanha nazista estava ficando sem recursos. Ela não tinha combustível, não tinha aço, não tinha borracha. Vai fazer a guerra como? E a União Soviética tinha essas coisas. Então, guerra é alocação de recursos. Aí eu pergunto, se a maior parte dos bens industriais que os Estados Unidos consomem são feitos na China, será que os Estados Unidos contariam com a China para fornecer as coisas necessárias para fazer guerra contra a China? Né? Isso aí, sabe, isso é estupidez. E assim, 5 empresas chinesas saíram da Bolsa de Nova York, um mega investimento que a China ia fazer na Califórnia foi cancelado. Então isso já mostrou que a China compreendeu o novo status quo e aceitou, sabe? Como diz aquela música famosa, se a Via Crucis virou circo, ok, é assim que vai ser. Então, gente, não vai ter guerra. Porque os Estados Unidos não têm recursos. Não está nem entrando na dívida de dezenas de trilhões de dólares que os Estados Unidos têm. E que está quebrando a economia deles. O que eu estou falando é aspecto prático mesmo. Quando eu falo não tem recurso, é não tem recurso. Os Estados Unidos não tem petróleo nem para eles. Não tem gás, certo? Não tem aço. Não tem bens industriais, não tem peça, não tem bens mecânicos. Então, gente, vou até mostrar minha cidade ao fundo, tá bonitinho. Olha só que pôr do sol massa. Pôr do sol não, perdão, desculpa. Amanhecer. Então, não vai acontecer guerra. Porque os Estados Unidos não tem como. E aí, uma outra questão que fica é, então por que os Estados Unidos estão provocando? Olha, honestamente eu não vejo vantagem nisso. De verdade eu não vejo. Porque o que você ganha? O que os Estados Unidos ganham? Perder investimento? Arrumar um inimigo? Quando ele não está conseguindo bater outro que já arrumou nas fronteiras da Ucrânia? É ubris, é desespero e é principalmente manobra eleitoral.
As eleições estão se aproximando e eles querem mostrar firmeza. Eu disse também, isso é estúpido, porque se mostrar firmeza obriga os democratas que eventualmente forem eleitos a serem duros contra a China. E os Estados Unidos, que dependem da China por uma série de coisas, não podem se dar ao luxo de serem duros contra a China. Certo? Simplesmente não podem. Por que eles fazem isso então? Olha, é uma insanidade. Sabe, de verdade, é uma insanidade. É meio que burrice. É meio que burrice. Não tem uma explicação lógica para isso. É insano, simplesmente. E diante disso, é óbvio que se você está forçando uma situação por absoluta insanidade, a chance disso dar certo é nula. E é isso. Não vai ter guerra. Não na China. E a guerra da Rússia também não vai levar muito tempo para terminar. A Rússia está vencendo. E vai vencer exatamente pela questão dos recursos. O inverno europeu, olha, gente, não é por nada não. É uma cidade poluída, mas é um pôr do sol lindão. Uau, pôr do sol não, gente. Por que eu tô com o pôr do sol na cabeça? É um amanhecer lindão. Certo? Vou aqui, ó. Isso. Não vai haver guerra.